Bom, aula 11, né? Então vamos iniciar a parte do setor sucroenergético. Eu, eu achei interessante, conveniente, né, falar bastante sobre o setor sucroenergético, porque lá estão abordadas diversas tecnologias, tal, de conversão de biomassa, para quem fez, por exemplo, energia da biomassa, ou, por exemplo, que é da engenharia agrícola, fez alguma matéria correlata, né? Então vai ter um pouquinho de facilidade no entendimento aí de alguns aspectos, alguns processos, né? Como vocês estão vendo aqui no fundo, é uma foto, uma pintura, né? Extraí que eu peguei da internet, mas é muito conhecida, tá? Inclusive nos livros de história, vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, uma fornalha, né? Processo de combustão, e do outro lado, a extração do caldo, né? A moagem, né? Feito aí, possivelmente usando um moinho de água, mas também vocês vão ver lá que as moendas, né, antigamente, né, eram impulsionadas também por tração animal, né, e até mesmo pela ação humana. Vou compartilhar aqui um material que eu acho bastante interessante, né, que tem várias informações relevantes que tratam desse setor. Tá? Isso. Vamos converter. Então, vou explicar, né, o setor dessa forma aqui. Avanços tecnológicos e perspectivas para a indústria sucroenergética, né? Então, é um material que eu iniciei há bastante tempo, né, a elaboração, né, mas com o tempo, com o passar dos anos, foi aperfeiçoando. Então, basicamente, né, vou comentar, né, esta parte aí desta disciplina, né, seguindo esse sumário aqui, né, dando uma introdução ao setor sucroenergético, falando da parte agrícola, um pouco aí da aspectos físicos e químicos, tá? Bem introdutório. Como é uma indústria, né, uma planta industrial, a geração de bioenergia nesse setor, aspectos ambientais e a possibilidade de aperfeiçoar, né, uma usina, uma indústria sucroenergética como uma biorefinaria, para quem não entendeu, né, o que é uma biorefinaria, mas tarde explico melhor, avanços tecnológicos e tendências. Bom, algumas coisas que eu tinha comentado em vídeos anteriores eu vou repetir, né? O que levou o Brasil atualmente a ser o maior produtor de cana do mundo? Então veio os portugueses, século XVI, introduziram uma planta que é de origem asiática, que é da do gênero sácaro, né? Embora aqui no Brasil, né, existe aí, né, aí a maior parte, né, disparado da cana, né, da espécie Saccharum officinarum, né, que é aquela que tem maior teor de açúcar. Existem outras, por exemplo, sácaro espontâneo, que é conhecido como cana-energia, que tem sido pesquisado não prioritariamente para a produção de açúcar, para a extração do caldo, mas pensando principalmente para ser usado nas caldeiras. Tá? Essa aí é uma outra história que eu vou comentar mais para frente. Então, os portugueses introduziram aí a cultura da cana no Brasil, né, visto que os portugueses estavam desenvolvendo, né, o comércio mundial do açúcar, né, visto que desde então, né, já era, né, a matéria-prima mais barata com alto teor de glicose e sacarose, né, podendo ser usado aí na alimentação, né, na produção de doces, por exemplo, né, mas até mesmo na produção de outros alimentos, né, que não tem a ver, né, com doces, né, não vou entrar em detalhes aqui. E por muito tempo, né, do século XVI até o século XIX, mais ou menos, não houve avanços tecnológicos significativos nos engenhos. E sempre teve uma produção, assim, em comparação aos dias de hoje, uma produção muito pequena de açúcar, né? Então, por muito tempo, o Brasil tornou-se o grande entreposto de açúcar, né? Na época aí do Brasil colônia, e certamente os portugueses ganharam muito dinheiro com isso. Mas os outros países também desenvolveram aí, né, grandes centros de produção, né? Os espanhóis, por exemplo, eles instalaram aí vários engenhos em Cuba, por exemplo, né, de produção de açúcar. Os holandeses também instalaram, né, vários engenhos em colônias caribenhas, Suriname, né, que fica na América do Sul. Os ingleses a mesma coisa, né, nas colônias inglesas como na Jamaica, e assim vai, né? Então,
Sempre por muito tempo, né, a maior produção mundial de açúcar foi nas Américas, tá? Dando com destaque para o Brasil. Só que também não houve avanços tecnológicos significativos na parte agrícola. Então, até, vamos dizer aí, começo do século XX, não houve grandes avanços na parte agrícola e na parte industrial começou a ter alguns avanços no final do século XIX, mas não lá grande coisa. Numa época em que as plantas industriais brasileiras ainda eram consideradas como engenhos, né, da mesma forma que a gente vê nos livros de história, mas em países como a França já tinham avanços tecnológicos significativos, né, já podia dizer que na França já tinha as usinas mais ou menos como são hoje. Quer dizer, não mais ou menos como são hoje, mas dando um início do processo como as que observamos hoje. Por isso que eu coloco aqui de engenhos às usinas. Visando, por exemplo, aumento da eficiência dos processos industriais, e aí também, lógico, agrícola, né, visando diminuição dos custos e aumento da competitividade dos produtos finais. E aí, dos engenhos às usinas, né, então, até o final do século XIX, começo do século XX, falava assim, né, o uso do tração animal, em alguns locais aí, né, o uso da correnteza da água, né, para a extração do caldo da cana. Né? Aí depois foi aparecendo as usinas, né, com produção de vapor, né, por parte de caldeiras, né, queimando o próprio bagaço, e aí depois com a introdução aí de casas de máquinas visando a geração de energia elétrica, inicialmente para alimentar o próprio processo industrial. E aí houve a substituição do tração animal por motores elétricos, mas tem usina até hoje que utiliza aí turbinas a vapor para acionar as moendas, especialmente usinas mais antigas. E aí, a partir daí, né, no começo do século XX, final do século XIX também, algumas usinas, né, foram introduzindo tecnologias, né, provenientes principalmente da França para a produção de açúcar e também para fermentação e destilação, produção de etanol. Né? E aí, com o tempo, o Brasil foi desenvolvendo tecnologias próprias, indústrias, tendo algumas cidades aí como referências nacionais, até mesmo internacionais em engenharia, do setor sucroenergético, da indústria, né? Então, fala-se muito em várias fábricas, né, que atendem esse setor em cidades como Sertãozinho, Piracicaba, entre outras, aí, principalmente do estado de São Paulo. Tá? E mais recente, né, o desenvolvimento tecnológico visando o aumento da produtividade da cana no campo. Tá? Desenvolvimento aí de variedades, por meio de institutos de pesquisa, universidades, até mesmo institutos, né, associados a empresas privadas, né, as que mantêm as usinas, tá? E vamos lá, maior volume de... Então, com o tempo, né, aumentou-se, né, o volume de produção, aumentou, né, o tamanho das indústrias, a capacidade, né, visando diminuição dos custos. Sabe-se, né, que quanto maior o parque industrial, a tendência é diminuir o custo do produto final. E observa aí uma diferença considerável, acho que mais para frente aparece, né, do custo por exemplo, da produção de etanol, né, da produção de açúcar também. Então, podemos dizer, de certa forma, que o Brasil foi o principal responsável, né, para forçar a queda dos preços do açúcar no mercado mundial. E atualmente aí, em média, né, fala na cotação no mercado mundial, né, o preço do açúcar em torno de 12 a 20 dólares a libra por libra-peso, que é a medida que geralmente é usada em cotações aí, né? Dólar por libra-peso. Libra é um pouquinho menos de 1.000 quilos. Eu falo 12 a 20, né? Porque tem época que é 19, aí do nada baixa para 14, mas é mais ou menos isso. E aí, com o tempo, né, a indústria percebeu que seria essencial, né, a produção combinada de açúcar e etanol, uma sinergia. Por quê? Por exemplo, o principal subproduto da produção de açúcar é o mel final, ou mel pobre, que é um produto, né, como o próprio nome diz, né, parece um mel, né, um caramelo, só com menor concentração de açúcar. Pode ser usado para alimentação animal, ou até mesmo para ser usado em alguma indústria especial de alimentos e também para a fermentação, para a produção de etanol. Então, o subproduto da produção de açúcar pode ser usado para a produção de etanol. A grande maioria das plantas industriais brasileiras produz os dois. Apenas algumas poucas dezenas produzem apenas um ou outro.
E com o tempo, houve-se a necessidade para fins de aumentar, né, a eficiência, o rendimento industrial, né, o faturamento, geração e utilização de eletricidade de vapor, né, aí no caso estou falando, né, vender o excedente, né, para a rede elétrica, mas sabe-se que todas as usinas brasileiras geram e utilizam, geram sua própria eletricidade, seu próprio vapor e utilizam. Só que boa parte delas ainda não geram excedentes, né? E a tendência, né, com a modernização, bem aos poucos, né, teve um período aí de 2015 até 2018, 19, que deu uma estagnada, foram fechadas várias usinas, em torno de 60, 80 no Brasil inteiro, houve uma queda aí, considerável número de usinas, muitos desempregados, enfim, mas em compensação a produção praticamente diminuiu um pouquinho, sim, né? Mas sabe-se que nos últimos anos, aí, inclusive agora do safra 2021, 2022, há uma previsão de uma queda considerável, infelizmente, da produção agrícola, mas é por causa da estiagem, né? Que uma chuva abaixo do normal, abaixo do previsto. Aí a necessidade aí de investir em irrigação. Mas mesmo assim, aos poucos, pretende-se, né, inclusive com usinas mais novas, instalar casas de máquinas mais modernas e fazer o retrofit das já existentes, colocar aí, implantar caldeiras mais modernas, de grande porte, podendo queimar um volume maior de bagaço, até mesmo alternando com eucalipto, por exemplo, com um pouquinho, não chega nem chegando a 10% de palha, né? Porque quando falo 10% de palha, que é o número máximo, né? Porque 10% da massa de uma planta, né? Da cana-planta, é palha. Mas tem muita usina que pega palha, queima no máximo 1, 2%, porque basicamente as caldeiras não foram projetadas para queimar palha. Então tem algumas adversidades aí que eu tinha comentado um pouco no vídeo anterior, né? Então, como falei no vídeo anterior também, né, uma demanda reprimida, né, o Brasil poderia produzir 6 vezes mais energia elétrica usando o bagaço já existente. Eu nem estou falando de expansão de novos canaviais, né? E quando falo introdução de novos canaviais, poderia utilizar aí áreas ociosas, por exemplo, áreas de criação de gado ociosas, mas essa é outra história. Interação entre o setor agrícola e o setor industrial aumentou devido à colheita mecanizada, tá? Porque a colheita mecanizada produz pedaços menores de cana e a cana estraga mais rápido. Então, tem toda uma ação logística entre a colheita e o uso quase que de imediato na usina. Então, o caminhão chega lá na planta industrial e já ela é tombada, né? Já vai para a recepção da cana, tá? Agora, antigamente, né, até alguns anos, décadas atrás, né, quando a maior parte da produção, a colheita da cana era colheita manual, boia fria, na base do facão, dava-se mais tempo, né, para utilizar a cana, né, mas sabe-se, né, que no passado também havia muitos desperdícios, né, possivelmente hoje tem bem menos em comparação à década de 70, década de 80. Desperdício antes da recepção da cana. Então, atualmente, há uma interação muito grande, né? Por exemplo, se tiver que fazer uma parada não programada na usina por causa de alguma emergência, automaticamente tem que parar a colheita lá no campo. E há toda uma programação, todo um cronograma no campo, por quê? Porque as máquinas, né, as colheitadeiras, elas trabalham por no mínimo 8 meses em um ano. Então, tem as paradas programadas para manutenção preventiva e associado também a eventualidades como com a necessidade de manutenção corretiva, quando, por exemplo, tem algum item, por exemplo, uma pedra ou algum material metálico, sei lá, carcaça metálica, sei lá, alguma coisa aí inesperada no meio do canavial e contribuindo aí para o amassamento, aí o prejuízo, né, ao veículo, né, no caso a colheitadeira de cana. Então, eu falo assim, que é comum, né, acontecer aí paradas não programadas devido a situações inesperadas dentro do canavial. Porque o canavial é o quê? Aquela plantação extremamente densa, né? Não dá para ver quase nada que está lá dentro, né? Então, assim, claro, né, que sempre vai ter que ter veículos de reserva,
que, claro, né, que não dá para colocar não dá para confiar muito, né? Quando eu falo confiar muito, né, assim, você tem lá a colheitadeira, ele a, a colheitadeira está vulnerável, né, a muitos imprevistos, é isso que eu quero dizer. Então tem que ter uma colheitadeira de reserva, tá, para não ter a interrupção na produção agrícola. Se tiver interrupção na produção agrícola, vai ter prejuízo na produção industrial, porque na produção industrial espera-se, né, uma produção constante, né, o uso constante da cana, tá? Aí tem que ter uma interação, né, com a logística, né? Então leva-se em consideração o tempo gasto da colheita, do transporte, o tempo gasto de lá durante a recepção da cana, enfim. E prevê, né, se tiver um período de chuvas prolongadas, né, tudo bem que a maior parte da colheita da cana é uma colheita assim, em período que chove menos, né? Por exemplo, de março até dezembro, né? Chove, por exemplo, alguns estados da região centro-sul do Brasil, né? Especialmente o estado de São Paulo, região de clima tropical, né? São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul. Chove tanto naquele período entre abril e novembro do que dezembro a março. Porque dezembro a março clima tropical, chove mais, né, do que no inverno. Então, o número de paradas não é tão grande, pelo menos na teoria. E aí, quando dá uma previsão aí de chuvas prolongadas, né, então interrompe a produção agrícola, por consequência, interrompe a produção industrial e aproveita nessa parada na indústria, né, para efetuar alguma manutenção corretiva não emergencial, né? E dependendo da situação, né, continua, né, a operação a casa de máquinas, né, porque uma usina mais moderna, né, tem lá o monte de bagaço de cana, porque contratos devem ser respeitados, né, porque produz energia elétrica, o excedente vai para a rede, então os contratos devem ser respeitados sob risco de pagar multa, né? Então, a interação é muito grande, né? Então, se tiver algum problema no setor agrícola, interfere industrial e vice-versa, tá? Tem que tomar muito cuidado, né? Porque a linha industrial, né, a linha dentro da usina, ela não, assim, pode ser alguma, tem que ter problemas. Por quê? Porque, como qualquer outra indústria, né? Tem lá máquina 1, máquina 2, máquina 3, aí a máquina 2 depende da 1, a 3 depende da 2, a 4 depende da 3, assim por diante. Só que no meio delas não tem nenhum respiro, não tem nenhum local para armazenar um produto em caso de interrupção, né? Então, por exemplo, a cana chega na usina, tem que ser automaticamente trabalhada, né? Extrair o caldo dela. Depois da extração do caldo, tratamento do caldo. Então, não tem um ponto intermediário, um tanque de armazenamento de caldo. Então, não, em hipótese alguma, não pode dar problema em nenhum ponto, nem na extração do caldo, nem no tratamento do caldo, nem na destilação, na fermentação ou nem na cristalização, né, produção de açúcar. E, então, numa usina só vai ter tanques de armazenamento do quê? Do etanol, né, anidro ou hidratado, e também armazém de açúcar, isto é, produtos finais. E mesma coisa a eletricidade, né? Não tem como armazenar grandes cargas elétricas, então o que gera automaticamente vai para a rede. Né? Uma usina não tem grandes baterias, grandes sistemas de armazenamento de energia elétrica. Tá? Mudança na gestão de empreendimentos. Antigamente, né, a maior parte a tendência, né, é diminuir ainda mais, né, as empresas familiares, né, algumas, com o tempo elas são vendidas, decreto falência, aí tem algumas vendas que passam para grupos empresariais, inclusive estrangeiras. Eu coloquei cooperativa, porque no Brasil tem uma cooperativa francesa também, tá, que possui algumas usinas no Brasil. Gestão da mão de obra, né? Por exemplo, quando tem isso aí qualquer indústria, né? Quando tem algum pequeno problema num processo dentro dessa usina, as pessoas são remanejadas para outros, dependendo da qualificação delas, dependendo das limitações também. Então, como falei, né? Tem que ter uma interação muito grande entre o setor agrícola e industrial e até mesmo dentro da indústria, tá? É claro, né, que o volume de açúcar e de etanol depende muito de como está o mercado, né, o mercado de ambos. Então, por exemplo, se o açúcar está com preço muito baixo, a tendência é produzir mais etanol e vice-versa.
Aí eu coloquei, né, pesquisa e desenvolvimento, né, especialmente dentro do setor agrícola, né, visando elaboração de novas variedades resistentes a pragas, resistentes à estiagem, estresse hídrico. Tudo bem que o cana-de-açúcar, por natureza, resiste ao estresse hídrico, mas tem regiões onde o estresse hídrico é bastante tenso, né? Chove bem do verão e fica mês sem chover, né? Aí tem também as variedades para diferentes tipos de solo, mais arenoso, mais argiloso, enfim, né? E não esquecendo, né, que tudo isso é regido por meio de um mercado mundial, né? Açúcar é uma commodity, etanol, até onde eu sei, não, né? Então se vê muito assim o preço, né, a cotação do etanol, mas assim, dentro do mercado nacional, tá? E o mercado mundial de etanol é quase incipiente, né? Ao contrário do açúcar, né, que ter lá alguns grandes produtores, vários grandes consumidores, né? Mercado que atende o mundo todo. Existe contrabando de açúcar, principalmente em alguns países da África, mas essa é uma outra história. E a produção e consumo de etanol, no momento, atende apenas alguns países, né? Etanol carburante, como combustível para motores ciclo-Otto, veículos leves. Tá? E o que tem se observado dos últimos séculos para cá, né, uma mudança, né, de valores, né, de milhares para milhões e de milhões para bilhões. Atualmente no Brasil a produção, infelizmente na safra 2021-2022 na região Centro-Sul está prevista uma quebra significativa da produção agrícola, em torno aí de menos de 600 milhões de toneladas de cana. Região Centro-Sul do Brasil atende mais de 90% da produção nacional, mas se somar aí os outros produtores de cana, como Índia, Tailândia, entre outros, né, já chega na casa dos bilhões. Só que o mercado de açúcar no mundo, né, é dominado principalmente pelo Brasil e também, de certa forma, pela Índia e pela Tailândia. Tá? Então, por exemplo, quando acontece algum incêndio no terminal ferroviário no interior de São Paulo, automaticamente o mercado mundial de açúcar sofre um revés. Quando fala sofre revés, né, como é que se diz, né? O preço tende a subir, de uns picos de subida da cotação do açúcar, tá? Algum incêndio aí, algum terminal ferroviário, portuário, enfim. Como é muito comum, né, o anúncio do governo da Índia de subsídios à produção de açúcar, aí o preço vai lá para cima, né? Não, desculpa, vai lá para baixo, né? Porque quando fala em subsídio, a tendência é a longo prazo injetar mais açúcar no mercado mundial. E aí se percebe, por exemplo, tem um estoque muito grande, né? Então, tendência é cair o preço. Meu estoque é baixo, tendência é subir. Então, o mercado é dominado por poucos países. É que nem a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Também poderia ter uma Organização dos Países Exportadores de Açúcar, que aí é principalmente Brasil, Índia e Tailândia, embora a maior parte do açúcar vá para o mercado interno, mas até onde eu sei, né, a maior parte do açúcar produzido no Brasil é exportado. Em torno aí de 30 milhões de toneladas aí de 30, 35 milhões de toneladas de produção, né, e um pouco menos que isso, exportação. Só que é uma coisa o seguinte, no caso do Brasil, né, ele é mais difícil de flexibilizar, né, em comparação à Índia, porque na Índia é o seguinte, a produção de cana na Índia, ela até onde eu sei, né, a maior parte, ou totalmente, ou quase totalmente, é uma colheita manual. Dezenas de milhões de indianos dependem da cana. Então, se acaba os subsídios do parte do governo indiano, ou é mais convidativo, né, produzir outra cultura agrícola, eles quase que automaticamente alteram. Então, acaba a cana e planta outra coisa. No Brasil é um pouco mais difícil porque já tem um mercado mais estruturado, um setor todo estruturado. Então, o setor agrícola depende muito da indústria e vice-versa. Isso que tem grupos empresariais que detêm tanto a parte industrial quanto a parte agrícola. Como também, né, boa parte da cana é fornecida às usinas por meio de terceirizados, tá? Famílias, pequenos grupos empresariais. Aí algumas ilustrações, né, que deve ter visto algum livro de história, né?
colheita da cana. Por exemplo, atualmente, né? Desculpa, atualmente não, mas antes da introdução, da popularização da colheita mecanizada, né, da cana, principalmente na região centro-sul do Brasil, falava assim, algo como cada pessoa colher algo como 5, 6 toneladas de cana por dia. E naquela época, né, até o século XVIII, XIX, colhia-se menos, tá? Porque no século XX adotou-se um regime assim de produtividade. A cada tonelada, a pessoa recebe um tanto. Mas isso gerou muitos problemas de saúde, até mesmo pessoas falecendo por causa do desgaste, né? Porque, vou colher bastante para ter mais renda. Aí começou os excessos, né? Aí vocês estão vendo aí grandes máquinas, equipamentos aí, né? Movimentados por animais, né? Para produzir uma grande quantidade de caldo, mas só que na época para produção de açúcar, uma pequena parcela para produção de cachaça. E a produção de açúcar, né? Claro que é bem diferente de hoje, é, enfim, né, tem lá suas fornalhas, né, que se visa evaporar, né, o caldo da cana, né, para virar o melaço e depois virar açúcar, né, como se fosse uma rapadura quebrada, né. E aí tinha outras questões também, né, a questão da qualidade do açúcar que chegava na Europa, tinha a questão lá dos problemas de conservação, estragava mais rápido, hoje é bem diferente, que não tinha, por exemplo, o refino do açúcar, né? Essa é uma outra história que eu comento depois. Aí a ilustração que eu coloquei aqui atrás, né? Estão vendo aí um suposto engenho, né, acionado por roda d'água, né? Aí colocando o açúcar aqui e aqui uma fornalha, né, para auxiliar, né, na produção de açúcar, evaporação, né, da água, né? Esse aí também é uma figura muito conhecida, né, nos livros de história, tá? Acionado aí por meio de escravos, mas é uma produção bem pequena, né? Aí já é uma planta industrial, né? Isso aí, né, para o começo do século XX, que vocês podem ver, né? Não está tão fácil, né? Mas eu estou procurando ilustrar aqui. Vocês conseguem ver? Tem linhas ferroviárias. Então, grandes grupos empresariais foram criados no final do século XIX, começo do século XX, visando, por exemplo, a produção agrícola de cana, café também, né? A família do Alberto Santos Dumont, né? A família Dumont na região de Ribeirão Preto, instalou aí dezenas, quase uma centena de quilômetros de ferrovias dentro das fazendas, né, para escoamento do café, tá? Então, mesma coisa a produção canavieira, né, os trens, né, visando aí o escoamento da cana e também depois, né, escoamento do açúcar. Aí nessa época já tinha lá os processos de refino, estava iniciando uma produção numa escala maior também de etanol, não apenas para a produção de cachaça. Também porque era uma época que praticamente não existia estradas de rodagem, os caminhões ainda não estavam. Quer dizer, aqui já tem uns desenhos de uns caminhões, sim, né? Mas ainda era mais produtivo o transporte via transporte ferroviário. Só que com o tempo, 1930, 40, 1920 em diante, as pequenas ferrovias dentro das fazendas foram sendo desativadas, mantendo apenas as linhas tronco, né, que ela sai da fábrica e vai para, não, linha tronco, desculpa, né, só apenas os ramais da fábrica até as linhas principais das regiões, né, chamadas de linhas tronco, mas aí logo em seguida, depois desativaram por completo, né, as ferrovias, e aí a grande maioria das fábricas deixaram de possuir uma linha ferroviária na entrada, né? Porque tornou-se mais viável o transporte por caminhões, isso aí com o desenvolvimento das rodovias, né, a introdução do asfalto também. Mas por muito tempo houve aí o transporte ferroviário, né, de cargas de cana e também de açúcar. Aí já numa época que já considerava aí a, a planta, né, comecei como uma indústria, né, já não era mais o conceito de engenho, falava-se mais em usina. E foi mais ou menos na época também, né, logo após o fim da escravidão, tá? Aí vocês estão vendo aí uma instalação industrial junto com casas onde acolhiam aí os funcionários, como igrejinha. Aqui é uma casa maior, né, com carro
aparentemente bonitão da época, né? Deve ser a casa do dono da usina, né? Uma ilustração bem interessante, né? E umas casas assim nas regiões mais periféricas, né? Para atender pessoal na produção agrícola, né? Ou atender também os serviços aí de serviços ferroviários, né? Porque na época era o quê? Locomotivas, maré-fumaça, dependia de lenha, dependia de água das caldeiras, né? Então, toda estação, né, tinha uma caixa d'água, né? Como toda estação tinha lá um armazém para receber aí a lenha, tá? Aí plantava eucalipto também, ou pegava madeira nativa. Aí já uma foto, né, de uma usina no início do século XX, tá? Certamente, muitas dessas usinas, elas não existem mais, tá? Algumas viraram... algumas foram desativadas, né, demolidas literalmente, né? Algumas foram englobadas, né, com a expansão das cidades, porque tem muitas usinas que eram próximas a cidades que eram pequenas na época, né? Por exemplo, Piracicaba, que tem mais de 400 mil habitantes, tem uma usina que atualmente está dentro da zona urbana, é uma usina de açúcar, não sei se produzir etanol, e atualmente é um museu, né? Algumas dessas usinas foram instaladas perto de rios, né? Inclusive essa da cidade de Piracicaba, né? Fica em frente ao rio Piracicaba, para captar água para o seu processo industrial, né? E até hoje a indústria depende muito de fontes externas de água. Mais para frente explico melhor. Aí, ó, falando de Piracicaba, tá aí. Agora é um museu, tá? Aí já é uma foto um pouco mais recente, né? Da época já das fotos coloridas, talvez década de 80. E que vocês podem observar. Ainda tem algumas usinas espalhadas Brasil afora, mas de capacidades pequenas em comparação às usinas mais modernas, que foram instaladas, né, perto das cidades, ou as cidades expandirem em direção a elas. Estão vendo aqui, tem uma fábrica, né, até um campo de futebol, né, um clube recreativo, né, as casas e todos os serviços, né, indiretos, né, com manutenção de caminhões, manutenção de algumas máquinas, enfim. Aí estão vendo aqui os tanques de etanol. Geralmente, né, qualquer indústria química, inclusive setor a indústria sucroenergética é uma indústria química. A grande maioria das indústrias químicas tem prédios altos com torres, né, prédios assim vazados, não um prédio com paredes, mas porque dentro tem torres de destilação. Torre de destilação geralmente, né, é alto. Aí tem alguns prédios, não estou conseguindo identificar muito bem, um tipo de uma planta assim que eu não estou habituado a ver, né, mas geralmente prédios altos são de casas de máquinas também. Esse aqui imagino que seja onde está instalada a caldeira. E também a turbina a vapor para fornecer energia para a própria usina, que é a impressão que dá que é uma usina não muito grande em comparação às mais modernas, né? Bom, já falei isso aí. E umas instalações assim mais abertas, por exemplo, que eu estou apontando aqui, que imagino que seja a recepção e extração do caldo, né? A grande maioria das usinas extrai o caldo por meio de moendas, né? Por rolos, né? Que compactam a cana. Em outros países tem uma outra tecnologia chamada difusão. Não que no Brasil não tem, mas a grande maioria das usinas, né, mais de 90%, moe a cana. Tá? É um assunto aí, vou deixar para os vídeos posteriores. Tá? Aí a recepção da cana, né? Muitas vezes aí neste exemplo, né, o caminhão é içado, né, por meio de gruas, como vocês estão vendo, né, pontes rolantes, etc. E aí ele é tombado, como vocês estão vendo aqui, tomba a cana e aí a linha de produção, né, fornece a cana de uma forma, digamos, constante para a extração do caldo. Aí coloca eletroímãs, né, porque às vezes pode chegar, aparece um parafuso, o parafuso do próprio caminhão, isso acontece, tá? Parece algo bizarro, mas acontece. Então, muitas plantas industriais têm lá o eletroímã, né? Ou coloca outro dispositivo para retirar algum material inadequado, né, que não condiz aí com o processo. Aí a cana da época, né, da colheita manual, né, isso aí muitos de vocês não tinham nascido, eu talvez era criança, tá? A tendência, né, é diminuir cada vez mais a colheita manual, tá? Visto que existe toda uma legislação que proíbe, e muitos estados brasileiros proíbe a queima da cana. Então,
até 1 a 2 décadas atrás, queimava-se a cana para facilitar a colheita, né, por meio do facão. Porque você queima a cana, além de queimar a palha, né, afugenta animais peçonhentos, outros animais que podem atacar, né, os colhedores de cana, né, popularmente chamados de boias frias. E devido aí às fumaças, todo a insalubridade gerada, né, pelas fumaças, inclusive quem mora, né, perto dos canaviais, né, que com o tempo as legislações estaduais proibiram as queimadas, né? E aí é algo que eu vou falar mais para frente. Então, ao queimar a cana, né, mais ou menos aí 10% em massa da cana virava fumaça, né, caso a palha, 10% em massa, mas só que é 1/3 do poder calorífico. Então, por isso que depois, né, os engenheiros da parte do setor energético, né, cogitaram aí a utilização da palha, porque com a colheita mecanizada tornou-se um novo desafio. O que fazer com ela? Aí há uma discussão, né, às vezes acalorada, né, entre o agrônomo, entre o funcionário do ramo agrícola e do ramo industrial, principalmente da parte da geração de energia, né? Quanto de palha vai para o setor agrícola e quanto que vai para as caldeiras? Tá? Mais para frente eu falo aí dos desafios da colheita mecanizada, não é apenas a questão da palha. Mas vocês podem ver aqui, né, uma fila de caminhões com cana, aí passava pelas estradas, eventualmente a cana era desperdiçada, caía nas estradas, vocês estão vendo que tem até um pouco de cana que soltou aqui, né, e os caminhões passam, amassam e desperdiçam, né? Aqui são números, né? Aqui são números antigos, porque já vou antecipar uma coisa. Infelizmente, o setor sucroenergético não teve, digamos, avanços significativos, né, de 2015 para cá, tá? Então, em alguns momentos a produção até caiu, a produção agrícola caiu por causa de estiagem, né? A produção industrial não aumentou muito pouco, e muitas usinas fecharam. Só que boa parte da cana que direcionava as usinas que decretaram falência foram conduzidas para outras plantas industriais, desde que respeite lá o mínimo assim, de lucro, né? Não lucro, mas onde eu quero chegar? Uma cana deixa de ir para uma usina e vai para outra, mas aquela outra fica muito longe. Então, até falo que não é aconselhável o transporte de cana por mais de 60 quilômetros. Claro que depende de cada caso, mas acima de 80 quilômetros, por exemplo, já o transporte fica muito custoso. Mas olha só, de 75 a 2000 teve avanços, né, significativos, até 2012, 2013 teve avanço tanto no setor agrícola quanto industrial, e também número de plantas industriais. Produtividade agrícola subiu bastante, 33%, né, com o avanço tecnológico das variedades de cana, né, dos cultivares, e também do melhoramento do manejo do solo e uso de cultivares mais específicas, né, o cuidado acerca do tipo de solo e clima. Tá? Teor médio de sacarose na cana, aí falar muito lá de uma medida chamada ATR, açúcares totais retornáveis por tonelada de cana. Mais para frente explico melhor. Eficiência na conversão sacarose, etanol aumentou 14%, produtividade na fermentação subiu bastante, né? Metro cúbico de etanol por metro cúbico de reator dia, né? E conversão agroindustrial média, subiu aí quase 3 vezes, tá? 2,72 vezes, né? 172%. Aí já são fotos mais modernas, né? De usinas de grande porte, aí tem o tanque de vinhaça. Então, antigamente não havia muita preocupação acerca da destinação da vinhaça, poluía-se os rios, enfim, né? Vinhaça como principal subproduto da destilação do caldo fermentado, né? Também chamado de vinho, depois explico melhor. Os tanques de etanol, aqui atrás, bem no fundo, um monte de bagaço, né? Que é consumido, inclusive, no período da entre-safra para suprir a demanda de energia elétrica para a rede. Aí sim fica mais fácil de ver, né? Tem aqui uma chaminé, né? Sempre do lado da chaminé tem a casa de máquinas, né? Onde fica a caldeira, turbinas, enfim.
E aí tem uns tanques menores, onde geralmente se for vários assim iguais, paralelos, né? Geralmente é onde ocorre a fermentação. A fermentação não, né? O processo de produção desculpa, a fermentação não, mas a produção de etanol, conversão do etanol hidratado em anidro, tá? Desidratação. Mais para frente explico melhor. E aí os tanques, né, dornas abertas, fechadas para fermentação, plantas industriais para produção de açúcar. Estão vendo aqui já é uma planta de grande porte, como está aqui, né? Esse prédio aqui certamente é onde fica a turbina a vapor. Aqui tem a caldeira, né? Aqui tem chaminé com ciclone, né? Que é uma tecnologia industrial para retirar o excesso de material particulado. Geralmente construções mais abertas, como essa aqui, onde é a recepção da cana, né? Nos armazéns grandes, geralmente onde fica armazenado o açúcar, tá bom? E provavelmente essa não é nem uma planta de porte tão grande assim, tem plantas maiores, tá? Um tanque aqui de vinhaça, como ele é por dentro, estão vendo aqui tem duas caldeiras. Às vezes, geralmente as usinas têm duas caldeiras, são caldeiras de mesmo porte, às vezes uma fica operacional, outra não, né? O bagaço está aqui, né? Aí tem até retroescavadeira, né, para organizar melhor esse bagaço. Fala-se muito em produção sustentável, né? Questão de publicidade, de marketing, né? Porque o Brasil exporta açúcar. E, bom, aí tem outros desafios aí, né? Principalmente devido à proibição da queima da cana, né? Mas no próximo vídeo eu explico melhor. Aqui o volume de bagaço, né? Só para ter uma ideia, né? De volume, né? Baseado aí na altura, tá? Vou parar por aqui. Próximo vídeo eu falo mais sobre a cultura. Isso aí foi mais uma introdução, tá? Grande abraço a todos.